Olá, hoje o Central Piauí recebe o secretário de Segurança Pública do Piauí, Chico Lucas. Secretário, seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos do Central do Piauí. Secretário, já dando início na nossa conversa, eu queria que o senhor pegasse um pouco desse apanhado geral de 2024, e até esse primeiro mês aqui de 2025, fizesse esse apanhado geral, o que se resume a segurança pública em termos de números absolutos de homicídios, de roubo e furto, e o trabalho da própria segurança. Olha, nós estamos fazendo um investimento a pedido e a mando do governador Rafael Fonteles forte na parte da inteligência, da integração dos dados. Tanto é que nós divulgamos recentemente o painel de dados, é o mais transparente do Brasil, para que vocês, jornalistas, também como cidadãos, possam escrutinar e avaliar as políticas públicas que estão sendo adotadas. E, como foco, a gente sempre deixa claro, é a proteção à vida, proteção ao patrimônio e a garantia de direitos. Então, no que diz respeito à proteção à vida, a gente teve uma queda do número de homicídios, foi na casa de 11,7%, Piauí conseguiu reduzir pelo segundo ano consecutivo, 2023 foi uma queda de 10%, apesar de termos aumentado, infelizmente, o feminicídio. Feminicídio é um crime que aí a gente não conseguiu ainda combater como gostaríamos, e os crimes violentos patrimoniais, tanto o roubo de veículo como o roubo de celulares, uma queda significativa, principalmente o roubo de celular, que é o carro-chefe da nossa política. E esse ano, com o vídeo monitoramento, nós vamos atacar ainda mais o roubo e furto de veículos, principalmente na capital do Piauí, Teresina, é a cidade onde há a maior concentração dos números da violência. Pronto, nesse número de homicídios, ele tem caído muito desde o início da gestão do governador Rafael Fonteles, Eu acredito que foi até o cargo-chefe que ele colocou, como segurança pública, investir em segurança, e isso realmente tem se tornado realidade, nas convocações de policiais, enfim, E esse número de homicídios, eles têm caído, constantemente e anualmente também, mas ainda morre quase que 2 pessoas por dia, O que se atribui isso? Pode melhorar? Qual é que é o número que a Secretaria de Segurança Pública do Piauí deseja? Olha, o número que a Secretaria de Segurança Pública deseja é 0 mortes, Se pudesse nenhuma pessoa morrer de mortes não naturais. Mas a grande questão é chegar em índices dentro daquilo que é aceitável pela Organização Mundial de Saúde, pela ONU, que é chegar no índice de 10 mortes para cada 100 mil habitantes no ano. Nós estamos aí na casa dos 16, É um número que ainda está acima, mas que demonstra e evidencia essa tendência de queda. O Piauí diminuiu 23, 24, é o estado que tem o menor índice de mortes violentas intencionais do Norte e Nordeste, é o estado que consegue aqui até apresentar números bem abaixo, na verdade, da média dos outros estados. Ceará, por exemplo, tem um índice de 34, ou seja, mais do que o dobro do Piauí. Isso fruto dessa integração do trabalho das polícias e da forte atividade policial que a gente tem empreendido com esforço, com aumento do efetivo, com mais equipamentos e principalmente com o reforço e o trabalho dos policiais civis e militares do estado do Piauí. O senhor tocou num assunto que é o feminicídio, O que o senhor atribui esse aumento considerável, Eu acredito que eu tinha até visto uma entrevista sua em um outro canal, falando que o nosso estado ele é muito machista. É isso mesmo? Falta algum tipo de política pública em relação a isso, de conscientização? O que a segurança pode ajudar, Olha, o número de feminicídios ele tem crescido, apesar do número de mortes de mulheres terem diminuído. Nós tivemos em 2023 72 mulheres morreram, em 24 71, então 1 a menos. Mas o número de feminicídios subiu de 28 para 40. Nós atribuímos a isso a uma série de fatores. Entre eles, a gente tem mais crimes violentos contra mulheres sendo tipificados como feminicídio, que está dentro de um contexto da violência doméstica, então a gente está fazendo inquéritos mais bem apurados. Mas eu acho que o principal é a questão do machismo estrutural, Nós temos uma sociedade violenta em que ainda objetifica a mulher.
E aí a gente tem também assim, uma tendência de sempre terceirizar a responsabilidade. Mais políticas públicas são importantes, o Estado, o município tem que fazer, mas também tem que haver uma mudança cultural. Então a gente sempre acha assim, o poder público tem que fazer alguma coisa, mas será que você que está nos assistindo, ou você, Lucas, nas suas relações com as mulheres, dentro de casa, a gente deixa o machismo de lado ou a gente continua reproduzindo algumas questões machistas? Eu, por exemplo, falo sobre questão, até por ser cultural, muito difícil. A gente ainda atribui às mulheres a maior parte dos afazeres domésticos. Os homens acabam não ajudando muito em casa. Muitos homens sequer assumem a paternidade dos seus filhos, as responsabilidades materiais. Então, nós vivemos numa sociedade machista. Infelizmente, isso é algo cultural que precisa ser combatido não só com políticas públicas, mas com a mudança de consciência social geral de que a igualdade de gênero é um caminho que deve ser perseguido. Secretário, fala sobre o assunto aqui das AISPs, né? Que é um tema que eu acredito que a gente até já chegou a conversar numa última apresentação de dados que teve lá atrás, né? E o senhor até pediu para que o delegado Marcelo pudesse me mostrar os números, como é que funciona e tudo, né? Direitinho, né? Na Zona Leste 1 aqui, a Secretaria de Segurança divide Teresina, né, em várias zonas. 9 áreas. 9 áreas, né? Isso. Então, se tem a Zona Leste, pessoal, tem a Zona Leste 1 e tem a Zona Leste 2. É assim que funciona. Na Zona Norte 1 e Zona Norte 2. Aqui, pegando o exemplo da Zona Leste 1, em 2023 foram 19 homicídios. E em 2024, 23 homicídios, aumentou, né? E na Zona Leste 2 foram 30 homicídios em 23 e em 24, 28. Foi uma espécie de troca, um aumentou e o outro diminuiu, né? Lá na época também o senhor tinha explicado que poderia ser a questão, na verdade, né? Que o senhor iria aumentar as forças de segurança naquele local onde tinha um maior número de incidentes. Ao que o senhor atribui essa mudança? Realmente houve esse reforço, né, onde precisava ter, e de onde não estava acontecendo foi tirado algum efetivo? Houve esse tipo de troca? Se o senhor conseguiu entender. Na verdade, Lucas, é muito mais assim, a definição de uma estratégia, né? A gente dividiu o Piauí em 31 áreas integradas de segurança pública. Mais ou menos cada uma tem uma média de 100 mil habitantes. Então, Teresina, como tem 900 mil habitantes, ficaram 9. Centro, Norte 1 e 2, Leste 1 e 2, Sudeste 1 e 2, Sul 1 e 2. Geralmente as zonas 1, Norte 1, Sul 1, Leste 1, Sudeste 1 são áreas consolidadas, são áreas de ocupação mais antigas. E as áreas 2 são áreas de expansão. Então a gente tem mais ou menos esse recorte. As áreas 1 geralmente tem mais crimes patrimoniais e as áreas 2 mais homicídios. Na região da Zona Leste a gente viu um aumento do número de homicídios, a Leste 1 aí, principalmente na Grande Pedra Mole. A gente teve alguns conflitos, mas a gente tem atacado muito aquela região, assim como a Norte 2. E as outras áreas, Leste 2, Sul 2, Sul 1, todas nós tivemos redução do número de homicídios. Então, Teresina ainda é a região que concentra a maior quantidade de crimes, porque é uma maior cidade do estado, e dentro da cidade a gente tem várias cidades. Então, nós temos a Grande Santa Maria, que tem seus problemas, a região sul, Torquato Neto é outro, o Grande Seu já é outro, a Grande Santa Maria é onde a gente tem mais atacado, a gente teve uma onda de crimes lá na região Norte 2, que é a Grande Santa Maria. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia, não necessariamente com a questão de remanejamento de mais policiais, mas é muito mais a cobrança de estratégias por parte das forças que já são efetivas e empregadas naquelas áreas. Secretário, agora sobre esse caso do ano passado, que reverberou já esse ano também, caso de envenenamento. Queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores, né, o que de fato aconteceu ali, né? Morreram 2 crianças em 2024, envenenadas, uma idosa foi presa, posteriormente ela foi solta, depois
de mais pessoas terem morrido na mesma cidade, lá na mesma região. Queria que o senhor pudesse explicar esse fato completo para a gente. Olha, o crime de envenenamento, o homicídio com o uso desse tipo de instrumento, né, o uso de veneno, ele tem uma literatura própria, né, que os peritos poderiam até falar melhor. O Nunes, que é o perito geral, ele é médico, né, perita, psiquiatra forense, também especialista em antropologia forense. Ele fala que a questão do veneno, geralmente ele é empregado por pessoas que querem esconder a autoria. Ou seja, quem usa veneno não quer ser descoberto, porque se a pessoa tiver a intenção de matar a outra, sem ter nenhum tipo de problema com a autoria, ela vai usar uma arma de fogo, uma arma branca ou outro tipo de instrumento. Quando ela usa o veneno, o objetivo dela é justamente esconder a autoria. No caso, em agosto de 24, você tem 2 crianças chegando ao Hospital Estadual de Seu Arco Verde, em Parnaíba. A família, principalmente a avó, atribui aos assistentes sociais e no outro dia a polícia que as crianças estavam passando mal por conta do consumo de alimentos fornecidos por uma vizinha. Então, a gente não tinha como duvidar da palavra de uma avó, de uma família que estava passando por aquele momento de dificuldade. 2 crianças naquele momento internadas, em estado grave, foram inclusive remanejadas para o Hospital de Urgência Teresina no SAMU aéreo. Então, o Estado deu toda a assistência. E quando a polícia, no dia seguinte, tomou conhecimento de que possivelmente o alimento ingerido teria sido fornecido por uma vizinha, pediu um mandado de busca e apreensão. Vai à casa da vizinha. Ao ser questionada, a vizinha disse que não tinha veneno. E, após as buscas, a polícia encontra veneno. Além disso, um gato morre envenenado na porta da casa da vizinha. Isso tudo leva a polícia à conclusão de que aquela vizinha ela tinha algum tipo de envolvimento. Então, a gente sempre mostrou que houve por parte da polícia, do Ministério Público da Justiça, diligências, foi feita todas as diligências e elas, pelas provas indiciárias, e ali era uma prisão processual, uma prisão no curso do processo, ela foi presa preventivamente até para salvaguardar a sua vida. Ela diz isso no vídeo, que a população queria linchá-la e a gente não permitiu que isso acontecesse. E depois, quando nós tivemos outras vítimas de envenenamento, sendo que a primeira estava presa, a gente elimina a possibilidade dela ser autora, aprofunda as investigações, agora com muito mais elementos, porque a gente tem 2 fatos, tem mais suspeitos, prende o principal suspeito, que é o senhor Francisco. Depois nós tivemos um último evento, praticado pela senhora Maria dos Anjos, até para tentar encobrir as autorias do senhor Francisco. Então, tudo isso foi feito dentro da melhor técnica investigativa, com muitas perícias sendo feitas. Nós fizemos centenas de exames periciais nas mãos, nos corpos, nos copos, nos talheres, nos alimentos. Tudo isso para que a gente pudesse ter certeza e, de fato, o Piauí conseguiu elucidar totalmente esse crime. A gente já apresentou o relatório final e agora cabe à Justiça fazer o julgamento desse crime que macabro, uma avó e um padrasto mataram 7 pessoas da família e uma amiga, né? Então são 8 no total, crianças envolvidas. Isso tudo mostra que a gente tem que ter muita preocupação, mas que se um crime desse for cometido, pode ter certeza que a polícia vai dar a resposta. Certo. Secretário, sobre câmeras de monitoramento, né? Está sendo feito agora esse novo investimento, através de uma emenda do senador Marcelo Castro, né? Como é que vai ser feito essa divisão das câmeras? Haverão câmeras em todo o estado, em todo o interior? Como é que vai funcionar? Na verdade, a emenda é para Teresina e Parnaíba, né? Então, nesse primeiro momento, são 1.187 câmeras, Teresina e Parnaíba, e a gente está discutindo com os outros municípios e vai tentar buscar mais recursos. Mas as 2 cidades que apresentam os maiores índices de criminalidade foram as que foram foco do investimento. Né? E como é que vai funcionar a estratégia de monitoramento? Vai servir só realmente para poder identificar ali uma pessoa que está foragida da justiça ou um possível crime que acontecer na rua? Olha, a gente vai usar o vídeo de monitoramento sobre as mais diversas possibilidades. Nós vamos fazer reconhecimento facial, leitura de placa, nós vamos trabalhar sobre
itinerários criminosos, ou seja, onde passam os veículos que são produto de roubo, furto ou participaram de ações criminosas. Nós vamos tentar prender aqueles que têm mandado de prisão em aberto, com reconhecimento facial, e o Banco Nacional de Mandado de Prisão, com a carteira de identidade. A gente tem um grande banco de dados das faces piauienses, então tudo isso está sendo feito para a gente apresentar para a população o melhor resultado possível. E sobre a câmera corporal, né? Eu acho que acredito que é até um tema que é um pouco polêmico, mais para o sudeste do país, né? E para o sul do país. E aqui no Piauí, há algum tipo de impeditivo? Os policiais eles vão usar isso 24 horas? Como é que vai funcionar? Olha, a gente aderiu ao modelo nacional, tanto é que a gente recebeu agora um recurso. Esses recursos são para aquisição de 400 câmeras. A gente já tinha feito a aquisição, nós estamos recebendo 100 com recursos próprios, então no Piauí vai ter mais 400, então são 500. E o padrão do Piauí é o padrão que foi adotado como política nacional, né? Então o controle da gravação não é feito pelo policial, mas é por uma central, onde a gente vai monitorar, lógico, resguardado o sigilo, a privacidade, o direito do servidor à sua privacidade, mas diante de uma ocorrência ou mesmo de uma denúncia, a gente vai poder acessar esses vídeos que ficarão guardados numa central. Você acredita que essa câmera ela pode limitar o trabalho do agente ou ele realmente serve até para resguardar o trabalho dele? Olha, não serve para limitar porque todos os trabalhos policiais são regulados por lei. Então o policial ele tem que agir dentro da legalidade. Piauí é um estado em que a letalidade policial é muito baixa, um dos menores índices do país. Então o policial já segue a lei. E um policial que age dentro da lei, que é bom, ele não tem que ter medo. Tem que ter medo aquele que não quer cumprir a lei. Como o policial piauiense, a grande maioria, cumpre, a gente quase não tem resistência ao uso de câmeras corporais. Secretário, existe uma PEC, né, que a tentativa da na verdade, é nacionalização de todas as forças de segurança do país. E alguns governadores são contrários a isso, né? De juntar todos os números e tudo, e até mesmo sobre o controle das forças de segurança em seus estados. Como é que o senhor enxerga essa PEC? Olha, a gente é a favor da PEC, nós já nos manifestamos, o governador Rafael Fonteles já defendeu a PEC no Fórum dos Governadores. E na semana passada, o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública do Brasil aprovou uma padronização dos números. Os fatos, eles acontecem. Então, a morte acontece, o homicídio, o feminicídio, a morte por intervenção policial. Cabe ao Estado dar transparência e elucidar o crime. Se um Estado deliberadamente esconde ou mente sobre os dados, como é que a gente vai poder ter confiança na estratégia ou no próprio Estado? Então, nós somos a favor da transparência máxima, tanto é que o Piauí hoje tem o dado mais transparente do Brasil para que qualquer um possa lá avaliar e analisar se a estratégia defendida e usada pelo Estado está correta. Então a gente é a favor do máximo de transparência. Outra coisa, eu já até me perdi no quanto de convocações que já teve da PM, né, de policiais militares, mas também de policiais civis. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre as convocações, sobre cursos de formação, o que vai acontecer até o final da gestão. Nós estamos na terceira turma da Polícia Militar, né, até 3, nós temos mais 600 policiais, um pouco mais de 600. Em breve nós vamos chamar T2 do Corpo de Bombeiros, são mais 200. Então, algumas questões liminares que a gente está avaliando. A Polícia Civil vai ser lançado, né, um concurso para delegados, agentes e peritos. E teve a Polícia Penal recentemente. Então o governador tem um compromisso de, ao longo dos 4 anos, chamar 4.000 novos policiais. E dentro do planejamento ele está além, né? Seria 1.000 por ano, ele já passou desse, estamos chegando em 3.000. Então mostra o compromisso do governador Rafael Fonteles com a segurança pública e até o final da sua gestão chamar os 4.000. Secretário, e agora no Carnaval, haverá algum tipo de ação específica? Olha, a gente teve um mapeamento de todas as festas de Carnaval, a gente está com reforço da segurança, aumento do policiamento e, além do policiamento, ações de cidadania, como as campanhas Não é Não, que é contra a violência de gênero, contra a importunação sexual, a questão do consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade.
Então, é um trabalho integrado, mais policiamento, mais inteligência, estratégia de enfrentamento, sem esquecer do social e da prevenção. Saindo da segurança e vindo agora para a política. O senhor é candidato em 2026? Não, eu não sou candidato. Nem ao cargo majoritário? Na verdade, eu estou focado em segurança. Meu foco é 100% segurança. E se o senhor fosse convidado para poder... Aí é o se, né? Vamos deixar isso para acontecer. Estou focado em segurança. Secretário, lhe agradeço desde já pela sua presença aqui, né? Uma satisfação enorme de receber e espero ter o senhor mais vezes aqui. Eu que agradeço, Lucas, e tantas vezes vocês convidarem, estarei aqui à disposição. Vocês podem assistir trechos dessa entrevista no @Portal Central Piauí, no TikTok e nas outras plataformas.